Olá, seja bem-vindo à nossa aula de gramática. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho de verbos, mais especificamente os tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Então, pegue seus cadernos e vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que os pronomes do caso reto ajudam a conjugar os verbos. E esse verbo e o pronome também podem estar no singular ou no plural. Olha só. Eu, tu, ela, ele indicam singular. Tanto que aqui, ó, um indivíduo só, tá vendo aqui o coelhinho aqui? É um carinha só. Então está no singular. Eu, primeira pessoa, tu, segunda, que é com quem eu falo. Eu, primeira, porque eu que falo. E ele, ela, terceira pessoa, que é de quem ou do que se fala. Depois no plural. Nós, vós, eles, elas, mais de um. Aqui, ó, o grupo aqui com mais de um indivíduo. E mesma coisa, primeira, segunda e terceira pessoa. Então, pessoal, pronomes do caso reto, importantíssimo porque eles ajudam a conjugação verbal. Vamos ver aí. Dentro dos tempos, vamos começar com o presente. O presente significa uma coisa que acontece agora ou que é um hábito acontecer, que acontece normalmente. Por exemplo, eu jogo futebol agora. Eu jogo futebol normalmente. Ela joga futebol normalmente. Nós jogamos agora. Eles jogam normalmente. Então a conjugação fica assim, ó. Eu jogo, tu jogas, ela ou ele joga, nós jogamos, vós jogais, eles, elas jogam. Vamos ver aqui um exemplo mais prático disso. Thalita joga futebol com o Henrique e Adriano. Ela marca mais gols do que os meninos. Nesse caso aqui, nós temos o verbo joga, que é a ação realizada pelo sujeito Thalita, e ela marca outra ação aqui. Como são coisas que Thalita costuma fazer, ou seja, é hábito, normalmente ela faz aquilo, quer dizer que esses verbos joga e marca estão os dois no tempo presente, porque são ações presentes na vida de Thalita, comuns de acontecer. E se já tiver acontecido? E se a ação for passada ou pretérito, que é a mesma coisa? Existem alguns tipos de pretérito, e esse aqui é o pretérito perfeito. Pretérito é uma coisa que já aconteceu. Por isso, nós podemos usar essas palavrinhas aqui para ajudar a indicar que já aconteceram. Ontem eu joguei futebol. No ano passado, ele jogou futebol. Ontem nós jogamos futebol. No ano passado, elas jogaram futebol. E aí fica assim, ó, eu joguei, tu jogaste. O tu e o vós são menos usados, né, na nossa língua, mas aqui está a conjugação completa, incluindo eles, né? E o pretérito perfeito se chama perfeito por quê? É porque ele indica uma ação que foi 100% concluída, nada interrompeu. Olha só, nada impediu, por isso que ela se chama perfeita. Se alguma coisa tivesse impedido ou interrompido, aí ela não seria perfeita, porque ela teria sido atrapalhada e ela não foi. Ela seguiu até o fim. Por isso que é uma ação no pretérito e perfeita. Olha só. Ação de fato realizada, finalizada sem interrupções. É um pretérito perfeito. Henrique jogou no gol no ano passado. Quer dizer, ele jogou de fato. Essa ação aconteceu mesmo e nada impediu que Henrique jogasse no gol. Por isso, esse verbo está no pretérito perfeito.
Thalita e ele treinaram, já foi, já ocorreu. E essa ação também de treinar ocorreu com certeza. Por isso dizemos que está no pretérito perfeito, porque as duas ações foram concluídas sem nenhum problema ou interrupção. E se tiver alguma interrupção? Aí o pretérito não é perfeito. Ele é imperfeito, tem um problema aqui, ó. Tem uma ação que ocorre para impedir, para atrapalhar, na verdade, né? Para interromper seria a palavra mais certa, essa ação que estava ocorrendo. Olha só, ontem, porque também está no passado, eu jogava futebol. Mas, olha aqui embaixo, ó. Mas algo interrompeu essa ação e fez com que eu não conseguisse mais jogar. Tu jogavas, ele jogava, nós jogávamos, vós jogáveis e eles e elas jogavam, não jogam mais. Sabe quando você fala assim para a mãe: mãe, eu queria tanto um sorvete. Aí a mãe fala assim: ah, se você queria, então é porque você não quer mais. Na verdade, sua mãe tem razão, porque o pretérito é imperfeito. Se você queria, é porque a ação foi interrompida e você não quer mais. Ela tem razão gramaticalmente, hein? Fica esperto aí. Olha só. É uma ação interrompida, então, por outra ação. Uma ação não concluída que, por algum motivo, ela teve que parar. Por exemplo, Thalita e Henrique jogavam futebol no clube, mas com a epidemia de gripe, o local ficou fechado por um tempo. Então, o que acontecia? Thalita e Henrique jogavam futebol, eles estavam lá felizinhos jogando. Só que aconteceu uma outra ação e fez com que a ação de jogavam fosse interrompida. Então, ela não foi concluída perfeitamente. Por isso que se diz que esse jogavam é pretérito imperfeito, pois a ação não foi concluída com perfeição, ela foi interrompida. E o que interrompeu essa ação? O fechamento do clube. Se o clube fechou, como eles iam continuar jogando, né? Então, por isso que diz aqui, pelo menos no clube não, né? Podem jogar em outro lugar. Mas no clube que está escrito na frase, não tem como, porque ele está fechado. Então, a ação de jogar aqui no clube foi interrompida. Por isso é pretérito imperfeito. Nossa, e esse aqui mais que perfeito? Olha, se o perfeito é a ação concluída, aquele primeiro que a gente viu, o mais que perfeito é mais que concluída, ou seja, é uma ação que ocorreu antes de outra ação e as duas no passado. Vamos ver como é que funciona. Eu jogara futebol, tu jogaras, ele e ela jogara, nós jogáramos, vós jogareis e eles e elas jogaram. É uma ação que ocorreu antes de outra no passado, e as duas estão no passado. É o passado do passado. Ops, como assim? Vamos ver com um exemplo. Olha só, a bola foi para escanteio, mas antes batera nas mãos da goleira. Nesse caso aqui, existem duas ações que estão no passado. A bola ir para escanteio já ocorreu. E outra ação que é a bola batera nas mãos da goleira. Pense bem, qual das duas ações ocorreu primeiro? Qual foi a mais antiga, que ocorreu antes? Primeiro a bola bateu na mão da goleira ou primeiro a bola foi para escanteio? Primeiro bateu na mão da goleira. Por isso, essa ação batera é mais antiga, aconteceu primeiro do que essa ação de foi. Então, disse que o batera está no pretérito mais que perfeito, porque ele está no passado, só que ele está antes de outra ação que também está no passado. Então, em resumo,
As duas estão no passado, só que uma aconteceu primeiro. Essa que aconteceu primeiro é o pretérito mais que perfeito, porque quer dizer que ela está mais do que no passado, ela está com certeza absoluta no passado. Então, é mais que perfeito por isso. Ou então eu posso usar a outra forma aqui que é mais comum, mas é a mesma coisa que batera, é que no dia a dia a gente usa mais o tinha batido, assim, ó, numa forma de locução verbal, quando tem dois verbos. Só que quer dizer a mesma coisa e também está no mais que perfeito. Fica, a bola foi para escanteio, mas antes tinha batido nas mãos da goleira. Quer dizer que essa ação já ocorreu antes de a bola ir para o escanteio, igual no caso de cima, só escreve diferente, mas significa a mesma coisa. E se fosse no futuro, aí quer dizer que uma coisa ainda vai acontecer. Pode ser amanhã, pode ser na semana que vem, pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 1 segundo. Não tem como saber. Olha só. Eu jogarei, tu jogarás, ela jogará, nós jogaremos, né? Tudo isso aqui ainda vai ocorrer, ó. Eles jogarão bola amanhã. Ainda não aconteceu. Como que eu vou diferenciar jogarão, eles jogarão bola e eles jogaram bola? Bom, se eu coloco a palavrinha ontem e amanhã, me ajuda. Eu digo, elas jogaram ontem e elas jogavam ontem. Então, quer dizer que esses dois estão no passado. Disse até que eles terminam aqui, ó, AM, né? E elas jogarão amanhã. Então, se eu ficar em dúvida, nossa, é jogaram ou jogarão? Coloca na frase, esse é o segredo. Eu falo, elas jogarão amanhã ou elas jogaram amanhã? Elas jogarão. Se é ão, então é a, tio, ó, né? Então, é só você aplicar na frase aí que fica mais fácil. O futuro do presente, inclusive, é aquela ação ou estado, enfim, que vai ainda acontecer, ainda não aconteceu. E acredita-se agora, no presente, que alguma coisa vai acontecer depois. E esse depois se chama futuro. Por isso que o nome é futuro do presente. De novo, é porque agora no presente eu acredito que algo vai ocorrer. Ou seja, é um futuro em relação ao meu presente. Amanhã é o meu futuro em relação ao hoje, que é o presente. Então, amanhã é futuro, hoje é presente. Hoje, no presente, eu acredito que amanhã, por exemplo, eu vou almoçar estrogonofe. Só que isso eu estou pensando hoje. Então, quando eu digo amanhã eu almoçarei, quer dizer que eu estou pensando nisso em relação a hoje. Então, é algo que vai acontecer depois de hoje. Por isso que é futuro do presente, porque seria o futuro do hoje, o depois do hoje. Né? Que é o que eu acabei de pôr aqui também. Futuro que vai ocorrer em relação a algo que se vive agora. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. No mês que vem, ou seja, não é hoje, é depois de hoje, num futuro, eles jogarão futebol novamente no clube. Ainda vai ocorrer, eles jogarão, está lá na frente, no mês que vem. Então, viu como que está no futuro, ó? Isso se chama futuro do presente, porque é um futuro que eu estou pensando que vai acontecer em relação a hoje. Não é hoje, é no mês que vem. Então, é uma ação que vai acontecer só em outro dia que não é hoje, é mais para frente. E tá bem escrito isso aqui, ó. Hoje, presente, acredita-se que no mês que vem, que é futuro, eles jogarão futebol no clube. Então é isso aí, pessoal. Anote aí o que você achar bem importante e muito obrigada pela sua participação virtual. Até logo!